No final da quinta temporada de Rick and Morty, ficamos sabendo um pouco mais sobre o passado do Rick 637, que é o Rick que acompanhamos na série. Descobrimos que sua esposa e filho originais foram mortos, e depois disso, louco de ódio, Rick embarcou em uma jornada de vingança contra a pessoa que matou sua família. Porém, depois de algumas décadas de fracasso em seus planos de vingança, Rick resolveu se mudar para uma dimensão onde sua filha ainda estava viva e tinha sido abandonada por seu pai original. No entanto, nunca vimos o Rick sequer visitar alguma dimensão onde sua esposa Diane ainda estivesse viva, mesmo que ele claramente tenha sofrido muito depois de perder voto lá. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar alguns motivos pelos quais o Rick nunca visita as dimensões onde sua esposa ainda está viva. O afastamento que o Rick teve depois de perder sua família original ainda não foi completamente explicado, pois o flashback que vimos foi curto, rápido e não teve nenhum diálogo entre os personagens. Isso indica que existem muitas coisas escondidas por trás de tudo isso. Mas uma coisa é certa, nunca vimos o Rick visitar uma dimensão onde Diane ainda estivesse viva, o que é algo muito estranho, já que ele consegue viajar para dimensões infinitas. No entanto, parece que ele intencionalmente evita esses universos quando usa sua arma de portais. Então, podemos concluir que existem motivos para ele não fazer isso, seja porque ele não quer rever sua esposa, ou porque alguma coisa pode estar impedindo que ele faça isso. Lembrando que, no momento em que estou fazendo esse vídeo, Rick and Morty está pausado no 6º episódio da 6ª temporada, e por isso, obviamente, essa teoria só leva em consideração coisas que foram reveladas até esse episódio. Se depois sair mais alguma informação relevante, faço outro vídeo para complementar esse. Mas voltando à teoria, depois de perder sua família, Rick fica completamente obcecado por vingança. E por isso, dedica sua vida a encontrar e matar o responsável pela tragédia. No entanto, Rick não consegue encontrar seu alvo, já que, por ser uma versão dele mesmo, o assassino também possui uma arma de portais e pode se esconder em dimensões infinitas. Para diminuir os universos onde o assassino poderia se esconder, o Rick 637 teria criado a Curva Finita Central, que, como foi explicado pelo Morte Maligno, é uma barreira que separa os universos, onde o Rick é o ser mais inteligente daqueles onde existem seres mais inteligentes do que ele. Porém, existe uma outra interpretação de como a Curva Finita Central poderia funcionar, que falarei mais adiante neste vídeo. Se levarmos em consideração que a memória do passado de Rick, vista no primeiro episódio da 3ª temporada, era verdadeira, pouco antes de toda a tragédia com sua família, Rick estava disposto a abandonar a ciência para se dedicar totalmente a eles. Eu só dei uma boa olhada para mim mesmo e não acho que essa coisa de ciência vai valer a pena. Isso sugere que, quando Rick escolhe viver sua vida dedicado à família, ele não se torna o ser mais inteligente do universo. Por isso, os universos onde isso aconteceu teriam ficado de fora da Curva Finita Central, tornando-se impossíveis de serem acessados com uma arma de portais convencional. Esse seria um dos motivos pelos quais nunca vimos um universo onde Diane ainda estivesse viva. A maioria deles estaria fora da Curva Finita Central, longe do alcance de Rick. Além disso, a existência da Cidadela dos Ricks sugere que todos os Ricks desse lugar acabaram escolhendo a ciência ao invés da família. Então, as Dianes dentro da Curva Finita Central teriam morrido ou sido abandonadas por seus Ricks. Mas, se esse for o caso, por que nunca vimos o Rick 637 visitar um universo onde Diane ainda estivesse viva? Isso pode ter acontecido porque ele a está evitando de propósito, já que se sente culpado por sua morte e acharia muito doloroso rever lá ou até mesmo conversar com ela. Se ele voltasse para ela, Diane sempre saberia que ele não era seu marido original e que o verdadeiro morreu por sua culpa. Mas, se o Rick pensa dessa forma em relação à sua esposa, por que não pensa da mesma maneira em relação à sua filha Beth, já que ele foi morar com uma versão dela? Se analisarmos bem, Rick parece pensar exatamente assim em relação a Beth e sua família. Ele já demonstrou várias vezes que não se sente confortável em viver com eles, e até já os abandonou e mudou de universo algumas vezes. Mas, se esse for o caso, por que Rick teria decidido ir morar com uma versão de sua filha? No primeiro episódio da 6ª temporada, descobrimos que a família inicial com quem o Rick 637 foi morar, lá na primeira temporada, era na verdade a família original do Rick assassino.
Então, provavelmente muito frustrado por nunca conseguir encontrar seu alvo, o Rick C-137 partiu para um plano mais desesperado. Ele se aproximou da família do assassino na esperança de que um dia ele voltasse, mas isso nunca aconteceu. Com o passar do tempo, Rick acabou se apegando muito à família e agora não consegue mais viver longe deles. Acho que não importa de onde somos se estamos juntos, né? Bom, esse lance de moral no final. E se esse raciocínio estiver certo e o Rick realmente estiver querendo evitar se encontrar com as versões de sua esposa, isso abre espaço para mais uma possibilidade bem maluca. Talvez o Morte Maligno estivesse tão cego de ódio pelo Rick que acabou interpretando errado o propósito da curva finita central. Na realidade, ela não serviria para separar os universos onde o Rick é o ser mais inteligente dos outros, mas sim para separar todos os universos onde Diane ainda estivesse viva, daqueles onde ela morreu. Isso impediria que qualquer Rick que escolheu a ciência ao invés da família se aproximasse dela novamente, incluindo o Rick C-137, que se sente tão culpado por deixar sua esposa e filha morrerem que resolveu se punir criando a curva finita central. Ele fez isso para que nunca pudesse ser confortado, para que nunca pudesse sentir alívio e, assim, continuasse se sentindo culpado e cheio de remorso, nunca desistindo de encontrar o culpado por destruir sua família e fazê-lo pagar por todo o mal que causou. Essa ideia de que o Rick está querendo se punir pelo que aconteceu com sua família foi fortalecida pelo primeiro episódio da 6ª temporada, onde vimos que, em sua linha do tempo original, Rick usou sua tecnologia para criar uma espécie de fantasma de sua esposa apenas para atormentá-lo e não deixá-lo esquecer de sua vingança. Agora eu te perdoo. Você não pode falar isso, você não é ela. Você é um treco que eu criei para me autotorturar. Se esse raciocínio estiver correto, nas próximas temporadas de Rick and Morty, a série deve explorar ainda mais os acontecimentos canônicos do passado de Rick, especialmente a criação e a construção da curva finita central, que ainda pode estar envolvida em muitos mistérios relacionados aos inimigos mais perigosos de Rick. E essa foi a teoria de por que nunca vimos o Rick visitar universos onde sua esposa ainda está viva. Deixe aí nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido ou não. Valeu e fui!